trabalho nas escolas, né, nos institutos. Quer dizer, existe uma hierarquia e o ensino superior ele acaba, né, sendo priorizado, hierarquicamente considerado superior à educação de base, à educação dos adultos. Mas eu só queria contar para vocês um fato, que eu descobri um livro muito bonito do Raymond Williams, que é aquele sociólogo da cultura. O Raymond Williams ele trabalhou 30 anos com educação de adultos no âmbito da universidade. O Eduardo Thompson era companheiro dele, aquele historiador inglês. Os dois ingleses, no pós-guerra, investiram 30 anos. E tinha um outro, que eu esqueci o primeiro nome, que é o Mogart, que era um outro, né, que pensava muito a questão da educação popular, que trabalhou junto com eles. Eles dedicaram 30 anos à educação de adultos na Inglaterra, porque eles acreditavam na questão da educação. O Williams ficou na universidade, o Thompson saiu. E eu descobri um livro de reflexão, de registro, de memória, com várias observações sobre o trabalho com os adultos. É um livro que eu acho que nunca vi no Brasil, comprei na vez em espanhol. Eu vou, quer dizer, uma tentativa, acho que talvez até da gente tentar ir que alguma editora, né, publique em português, porque é uma joia, uma raridade, né, a gente vê o empenho e a fé, né, do educador na mudança social, né, a partir da transformação, né, do meio dos trabalhadores. Né. Então, vou passar aqui. Estou contando isso porque não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, né? Bom, então eu vou responder a Lourdes. Assim, na verdade, tinha que fazer um recorte para essa mesa. Eu não sabia se apresentava todos os dados do CAPES Proeja ou se... Então, optei por fazer essas reflexões em cima da prática. Mas, enfim, o que aconteceu, Lourdes? Eu até teria depois esses dados para apresentar de quanto está a evasão, mas o que aconteceu nesses 4 anos que eu estou acompanhando aí com o CAPES Proeja? O CAPES Proeja tem, quer dizer, lá no Rio Grande do Sul foi um movimento muito grande, a especialização, nós formamos 7 turmas de 50 alunos cada, ou para 9 turmas, já estava em 9 turmas de especialização, que são os professores que atuam nos IFES. E depois as últimas turmas já estavam com professores da rede. Ao mesmo tempo, quer dizer, então, tanto a especialização, e nós trabalhamos de forma muito integrada com a pesquisa, tanto a especialização quanto a pesquisa, e teve também todo o movimento ACETEC, os diálogos Proeja e várias iniciativas que reuniam os professores. E no início teve muita evasão. E uma das coisas que causava evasão, além de todos os problemas internos à escola, tinha o problema de seleção mesmo. E na conversa, em todos esses espaços, uns IFES foram aprendendo com os outros. Então, começou com as tais de tinha as seleções, aquelas tipo vestibulares, então se curvou a vara para o outro lado, então era sorteio. O que aconteceu? Num IFE, por exemplo, uma turma era toda isso que o Ferretti estava falando, uma turma toda era formada de alunos que tinham o médio já concluído. Então, eles foram evadindo. Agora, o que acontece? Tem um lado que é perverso, né? Que esses alunos não deixavam espaço para aqueles que precisavam, inclusive o ensino médio, só que eles vinham de trajetórias muito fragmentadas, trajetórias de aluno de EJA. E eles não se sentiam com cacife, eles não se sentiam alunos que poderiam ir procurar um pós-médio. Então, para eles tinham que refazer o médio para poder, merecer, assim, estar na escola técnica. Então, era muito complicado. Mas o que foi acontecendo também os processos, à medida que se complexificou os processos de seleção, com autobiografias, com apresentação dos cursos, então se faziam várias etapas e isso baixou bastante a evasão. Eu não tenho os dados para te dar, mas sim, teve bastante repercussão. Só com o processo de seleção já foi teve bastante resultado.
Se a gente fosse responder todas as perguntas, a gente vai precisar fazer uma outra palestra. Então, vou ser bem breve, assim, por conta do tempo. O problema de mobilidade não é só da Nélia, de todos nós, sexta-feira à tarde. Mas pegando algumas coisas pontuais. Do Cícero, eu queria pegar o seguinte: eu acho que você tem toda a razão. Essa questão do trabalho, da relação com o trabalho, usa o trabalho como aspecto da vida social e um aspecto fundamental da vida social. E quando eu digo trabalho, não é emprego. Trabalho, uso, como diz o Marx, dispêndio de energia física e mental para realizar alguma coisa. Né? Então, trabalho é o que a dona de casa faz em casa, trabalho é o que a empregada doméstica faz na casa da dona de casa, e assim por diante, né? Até chegar ao dirigente lá, o gerente, o gerentor, né? Da empresa ou da escola. Né? Então, mas é muito interessante porque se você pegar na educação infantil e depois no ensino fundamental, muitas vezes os alunos se defrontam com o trabalho com uma visão hegemônica existente sobre o trabalho. Então, por exemplo, você pega um livro infantil que o pai trabalha, mas a mãe fica em casa, a mãe não trabalha. Né? Você começa aí a dizer que quem tem emprego trabalha, mas quem não tem emprego não trabalha. E ainda fala que é dona da casa. Ainda é dona da casa. Né? Ou então a ideia de que certos trabalhos só servem para homem e outros só servem para mulher. Então você junta discriminação de gênero com separação de trabalho. Né? E assim por diante. Então, e as histórias que as professoras de educação infantil contam, muitas vezes, também reproduzem as visões hegemônicas sobre o trabalho, que separam trabalho manual, trabalho intelectual, sucesso ou insucesso, trabalho como emprego, trabalho sem ser emprego, né? Mas geralmente na dimensão hegemônica. Então, uma das formas de lidar com a questão do trabalho desde cedo é exatamente perceber que, como ele faz parte da vida de todos nós, né, o próprio professor pode exemplificar com a sua própria vida e com a vida dos seus familiares e com a vida dos seus conhecidos o que é o trabalho e envolver a discussão do trabalho sem necessariamente pensar em profissionalização, mas pensando na constituição de uma visão sobre o trabalho que não seja essa visão tacanha que reduz trabalho a emprego, né? E reduz sucesso à ascensão social. Né? Então, isso é uma coisa importante. Tem a ver com livro didático, tem a ver com preparação dos professores de educação infantil, tem a ver com preparação dos professores de educação fundamental, e tem a ver muito fortemente com uma perspectiva teórica, que é a perspectiva teórica gramsciana, segundo a qual o importante na relação trabalho e educação não é necessariamente que o jovem e a criança ou o adolescente vá para a oficina. É recuperar a ideia ontológica do trabalho, ou seja, recuperar a ideia de que o homem se torna homem porque trabalha. Isso não é difícil, né? Porque é possível mostrar que as pessoas mudam com o trabalho. E o trabalho muda com as pessoas. Né? Então, isso é uma forma de, desde cedo, relacionar a criança com o trabalho como princípio educativo nessa visão gramsciana. Né? Que não tem a ver necessariamente com o trabalho material, mas tem a ver com a concepção do trabalho como ontologia, como construção do mundo.
Não incentiva a venda da força de trabalho infantil. Isso, a forma como a gente se constitui como seres humanos porque trabalham. Né? Então, isso é uma coisa a ser explorada. Pode ser explorada em filmes, em aulas, com livro didático, com desenhos, com estímulos para desenhos. Tem várias formas de explorar isso. A questão do tempo é muito interessante, eu não sabia que ia causar esse impacto. Que pegou até mais de uma pergunta. Né? A questão do tempo é uma questão central da escola. Tem razão. O professor Varelli já apontou isso, você também apontou. Quer dizer, a pessoa mal tem tempo de chegar e despejar a sua aula e sair para despejar em outro lugar e assim por diante vai praticando a sua educação bancária em várias escolas, né? Depositando um pouquinho em cada banco. Né? Essa é uma questão difícil de solucionar, né? Que implica um movimento que não é um movimento de dentro da escola, é um movimento do coletivo. Essa é uma luta coletiva por condições de trabalho. Né? E já que a gente está falando de trabalho, é muito interessante. Se a gente pegar essa questão da reestruturação produtiva, né, no trabalho, vários dos nossos empresários, né, nos anos 80, nos anos 70, nem pensavam nisso, nem precisavam pensar. Nos anos 80 começaram a pensar, o Senai começou a atuar nesse sentido, e nos anos 90 foram com tudo. Mas quando eles pensaram na reestruturação dentro da fábrica, para introduzir novos métodos de trabalho, novas relações de trabalho, valorizar alguma coisa ou outra, uma das primeiras preocupações deles não foi só importar equipamentos, automatizar a produção, mudar a forma de gestão. Foi investir nos trabalhadores. E criar as condições internas para que eles pudessem se aproveitar da nova tecnologia. O que o Ministério faz com relação à educação? Lança um monte de propostas, mas não cria as condições para elas acontecerem. Então não pode acontecer se você não cria as condições objetivas para que as coisas aconteçam. Né? Então, desse ponto de vista, o empresário está muito mais avançado do que o médico. Porque quando ele pensa na mudança, ele pensa nas condições objetivas para que a mudança aconteça. No campo da educação, eu falo do MEC, mas eu falo do Ministério do Trabalho, eu falar de vários ministérios. Né? Lançam-se as propostas e, como não se criam as condições, faz o quê? Um processo de superexploração dos professores, de intensificação do trabalho dos professores e, quando não dá certo, culpa os professores. Então, a questão do tempo não é uma questão de dentro da escola e nem é uma questão da gestão da escola para arrumar mais tempo. É uma questão de disputa coletiva. É briga coletiva, é briga da corporação por ter condições de trabalho para fazer as coisas. Senão, é inviável. Eu, como trabalhei na escola, eu conheço bem isso, porque como eu fazia trabalho de coordenação pedagógica, eu fazia algo parecido com o que ela aponta, só que em vez de dispensar os alunos, eu conversava com os professores que queriam fazer discussão, e esses professores dispensavam, digamos, a última aula, e nessa última aula tentávamos conversar sobre as práticas e sobre as coisas que podiam ler, as coisas que a gente podia discutir para continuar a discussão. Não? Mas isso era a teoria do cobertor curto. Né? Você puxa o cobertor de um lado e descobre do outro. Então, nesse sentido, eu queria sugerir para você uma coisa bem interessante. Não bota o aluno para ver filme.